Adoramos somente a Deus. Por mais de 400 anos, o povo de Israel permaneceu no Egito, e em mais da metade desse tempo, ele foi escravizado pelo faraó, até que Deus os libertasse através das promessas feitas a Moisés, conforme Êxodo, no Antigo Testamento. Após serem salvos da fome por José, filho de Jacó e governador do Egito, com a morte de José e a sucessão de um novo faraó, este povo foi escravizado, e esse foi um período de grande sofrimento para o povo de Deus. Tanto tempo e tantas gerações passadas em terras antigas, inevitavelmente, a cultura egípcia iria se sobrepor à cultura do povo de Israel. O povo de Israel, influenciado pela cultura egípcia, também passou a adorar outros deuses como o deus Horus, Anubis, Osíris, Apis, entre outros. Mas Deus, através de sua misericórdia, fez surgir um libertador de seu povo, Moisés, um filho dos israelitas que sobreviveu pela graça de Deus ao genocídio que o faraó impôs aos recém-nascidos homens das mães israelitas, e ainda assim Deus o fez ser criado pelo faraó. Após a gloriosa libertação da escravidão do Egito, devido ao castigo imposto por Deus a este povo pagão e a dramática travessia do Mar Vermelho, o povo de Israel passou 40 anos no deserto até a chegada à terra prometida que jorrava leite e mel. Segundo inúmeros estudos e conclusões da Igreja Católica, esse período foi essencial para retirar do povo de Israel a cultura egípcia de culto a falsos deuses, impregnadas em suas almas ainda escravizadas. Contudo, o povo liberto ainda era ingrato, e após angústia e perturbações no deserto em busca da Terra Santa, e em um período de ausência de Moisés, eles resolveram criar um bezerro de ouro para adorá-lo, relembrando as práticas antigas vividas no Egito. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Salmos 106, 21, 22. Agora, pois, temei o Senhor e o serviu com inteligência e fidelidade. Afastai os deuses aos quais vossos pais serviram do outro lado do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Josué 24, 14. Quando Deus diz, não farás para ti imagem esculpida, a palavra utilizada para imagem é temuná, empregada justamente para falar dos ídolos dos deuses pagãos, tanto que, na famosa versão dos 70, tradução do hebraico para a língua grega, feita nos séculos 3 e 2 a.C., a palavra é traduzida por eidolon, ídolo, com acepção muito diversa da palavra eikon, ícone, ou seja, o primeiro mandamento condena o politeísmo, exige do homem que não acredite em outros deuses além de Deus, que não venere outras divindades além da única. A idolatria não diz respeito apenas aos falsos cultos do paganismo. Continua a ser uma tentação constante para a fé. Ela consiste em divinizar o que não é Deus. A idolatria desde o momento em que o homem honra e reverencia uma criatura em lugar de Deus. Atenção para as palavras, uma criatura em lugar de Deus. Se quisermos, portanto, entender o sentido real do primeiro mandamento, escutemos o Senhor, aquele que é maior do que Moisés, Hebreus 3, 3. Quando testado por um doutor da lei. O primeiro mandamento é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Marcos 12, 29 e 30, Mateus 22, 37 e 38. Como se vê, o Senhor não faz referência alguma a imagens. Porém, a idolatria é claramente condenada, pois, com o dever de amarmos a Deus acima de tudo e com totalidade, sendo Deus um só, proíbem-se os ídolos e as imagens enquanto ídolos. A Igreja Católica é fidelíssima ao primeiro mandamento, pois também está escrito: farás 2 querubins de ouro polido nas 2 extremidades do propiciatório, um de cada lado, de modo que os querubins estejam nos 2 extremos do propiciatório. Êxodo 25, 18, 19. Êxodo 37, 7. Faze uma serpente venenosa e coloca-a sobre uma haste. Aquele que for mordido, mas olhar para ela, ficará com vida. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze
e colocou-a sobre um poste. Números 21, 8, 9. Dentro e fora do templo, em volta de todas as paredes internas e externas, tudo estava coberto de figuras, querubins e palmeiras. Ezequiel 41, 17 e 18. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a bandeja para o sangue da expiação. Hebreus 9, 4, 5. Infelizmente, o povo de Deus ainda continua a ser escravizado por enganadores que deturbam os textos sagrados, se tornando ricos e poderosos, como se fossem os faraós dos novos tempos. Maliciosamente, desviam as ovelhas de Cristo, retirando-lhes ou dificultando-lhes a salvação. Lobos em pele de cordeiro desacreditam milhões de irmãos sobre a autoridade dada por Cristo à sua verdadeira igreja, onde instituiu os sacramentos para serem distribuídos para a salvação do homem. Sacramentos estes, que através dos séculos, por meio da sucessão apostólica, nos alcança até os dias de hoje. Você conhece bem sobre o que Deus nos fala sobre ídolos e imagens? Então pesquise mais um pouco e conheça mais sobre a Santa Igreja Católica, a única Igreja de Cristo.